Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Apocalipse, capítulos 20, 21 e capítulo 22. No capítulo 20, amados irmãos, a partir do versos 2, depois da volta de Cristo e dos eventos do capítulo 19, Satanás será preso e amarrado por 1000 anos, para que não mais engane as nações. Isto implica num fim total da sua influência durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele será solto por pouco tempo para enganar aqueles que se rebelaram contra o domínio de Deus. A obra mais comum de Satanás é enganar. Versos 3: As nações existirão durante o reino de Cristo na terra, são formados pelos cristãos que estavam vivos no fim da tribulação. Embora a palavra nações seja às vezes especificamente usada para ímpios, João também usa para representar os salmos, como vimos no Apocalipse capítulo 21, versos 24. Versos 4: Aqueles que se assentam nos tronos são provavelmente os vencedores oriundos de todos os tempos e possivelmente inclui os santos do Antigo Testamento. Aqueles que viveram, ou seja, voltaram à vida depois da volta de Cristo são, conforme é declarado, os que foram fiéis a Ele e que morreram durante a tribulação. João não menciona a ressurreição dos santos da igreja que morreram, porque ela já ocorreu quando Cristo retirou sua igreja da terra e a levou ao céu. Versos 4: Este reino de Cristo por 1000 anos é às vezes chamado o milênio, termo de origem latina que significa 1000 anos. As características desse reino são as seguintes. Primeiro, foi predito no Antigo Testamento. E aqui nós temos referência em Isaías, capítulo 9, verso 6, Daniel, capítulo 7, Miqueias, capítulo 4, Zacarias, capítulo 14. Segundo, Satanás estará preso. Terceiro, do reino milenial de Cristo participarão os salvos da igreja e possivelmente os santos ressurretos do Antigo Testamento e os santos mártires da tribulação. Quarto, o povo do milênio, a ser governado por Cristo, consistirá dos que permanecerem fiéis a Ele durante a tribulação até a sua vinda, e dos que nascerem durante o milênio. Um quinto ponto: aqueles que reinarem com Cristo terão autoridade sobre todas as nações e servirão e governarão Israel e as demais nações. Sexto, haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. Sétimo, a natureza será restaurada à sua condição original, de ordem, perfeição e beleza. Oitavo, todos os que optarem pela impiedade, da rebelião e da desobediência serão castigados. E nono ponto, no fim dos 1000 anos, o reino será entregue ao Pai, por Jesus. Então começará o reino final, eterno e perfeito de Deus e do Cordeiro. Verso 6: a expressão primeira ressurreição inclui a ressurreição de Cristo e de todo o povo de Deus. A ressurreição dos ímpios ocorrerá no fim do milênio. Verso 7: no fim do reino de Cristo, Satanás será solto. E aí nós temos dois pontos a se pensar. Primeiro, o próprio Satanás, enganando-se ao ponto de supor que ainda poderá derrotar a Deus, sairá a enganar aqueles que quiserem rebelar-se contra o reino de Cristo, e ajuntará uma multidão de semelhantes rebeldes. Segundo ponto, Gog e Magog, expressão oriunda de Ezequiel, capítulo 38 e 39, representa as nações do mundo rebeladas contra Deus e a sua justiça. Nos versos 8,
Esta é a última rebelião contra Deus. Muitos dos que nascem durante o milênio optarão por manifestar-se pela rejeição do senhorio visível de Cristo e escolherão Satanás e a sua mentira. O julgamento divino é a sua destruição e ruína total. No versos 10 do capítulo 20, o poder de Satanás acabará então, pois Deus o lançará no lago de fogo para todo sempre. Ali ele não reinará, sendo sempre atormentado, dia e noite, eternamente. Nos versos 11 do capítulo 20, pode ser uma referência à destruição do universo e à criação de novo céu e nova terra. Versos 13, o julgamento aqui é descrito é chamado de o julgamento do grande trono branco, abrangendo os perdidos de todas as épocas. Alguns entendem que os que foram salvos durante o reino milenar de Cristo na terra serão incluídos nesse julgamento. Nos versos 14 do capítulo 20, a Bíblia descreve um quadro terrível do destino dos perdidos. E aqui nós temos alguns pontos a meditar. Primeiro, fala de tribulação e angústia, pranto e ranger de dentes, eterna perdição, fornalha de fogo, fala das cadeias da escuridão, do tormento eterno, de um inferno, de um fogo que nunca se apaga, de um ardente lago de fogo e enxofre, e onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Realmente, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, e bom seria para que esses homens se não houvessem e não houvera nascido. Segundo ponto, os crentes do Novo Testamento tinham nítida consciência do destino de quem vive no pecado. Por essa razão, eles pregavam com lágrimas e defendiam a palavra infalível de Deus e o evangelho da salvação contra todas as distorções e as falsas doutrinas. Terceiro ponto, o sinistro fato do castigo eterno para os ímpios é a maior razão para levar o evangelho a todo o mundo e fazer o máximo possível para persuadir as pessoas a arrependerem-se e aceitarem a Cristo antes que seja tarde demais. Apocalipse capítulo 21, do verso 1, o alvo e expectativa finais da fé do Novo Testamento é um novo mundo, transformado e redimido, onde Cristo permanece com seu povo e a justiça reina em santa perfeição. Para apagar todos os sinais do pecado, haverá destruição da terra, das estrelas e das galáxias. O céu e a terra serão abalados, assim como vimos lá em Ageu, capítulo 2, verso 6. E desaparecerão como fumaça, como vimos em Isaías, capítulo 51, verso 6. As estrelas se derreterão e os elementos serão dissolvidos. A terra renovada se tornará a habitação dos homens e de Deus. Todos os redimidos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo, ou seja, um corpo real, visível e tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal, como vimos em Romanos, capítulo 8, versos 23. Segundo verso do capítulo 21. A Nova Jerusalém está agora no céu. Dentro em breve ela descerá à terra como a cidade de Deus, que Abraão e todos os fiéis esperavam, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A nova terra será a sede do governo divino, e ele habitará para sempre com o seu povo. Verso 7.
O próprio Deus declara que quem herdará as bênçãos do novo céu e da nova terra são aqueles que perseverarem fielmente como vencedores em Cristo. Quem viveu no pecado e na iniquidade será lançado no lago de fogo. Versos 8 do capítulo 21. Aqui Deus menciona 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. O primeiro, os tímidos, são os que temem a desaprovação e as ameaças do povo a ponto de darem menos valor à lealdade de Cristo e à verdade da sua palavra. Sua segurança e status pessoais em relação aos outros valem mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os cristãos acomodados que desistem da luta espiritual e se deixam vencer. Segundo, entre os incrédulos estão incluídos os que já foram cristãos em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, como os já citados. Ser cristão em Cristo e viver praticando tais iniquidades é uma abominação para Deus. Terceiro ponto, irmãos. As igrejas hoje, anunciando que é possível alguém ser um só tempo um verdadeiro filho de Deus e também imoral, mentiroso, adúltero, homossexual e homicida, tais pessoas contradizem as claras palavras de Deus aqui registradas. E aqui nós temos aí uma série de referências. 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 10, Gálatas capítulo 5, versos 19, Efésios capítulo 5 e outros tantos exemplos. Versos 9 do capítulo 21, a citação a esposa, a mulher do cordeiro. Esta metáfora aplicada à cidade santa significa que o povo de Deus habitará nela. João usa a linguagem simbólica para descrever a cidade santa, cuja glória ultrapassa os limites da compreensão do entendimento humano. Versos 12 a 14. O muro da cidade sugere a segurança que os salvos desfrutam ali, e também que a cidade está reservada a um povo separado. Muro fala também de separação. As 12 portas representam Israel, e os 12 alicerces representam a igreja. Isto destaca o fato de que seus habitantes são os santos de Deus, do Antigo e também do Novo Testamento. Versos 16 do capítulo 21. O tamanho da cidade indica que ela terá espaço suficiente para os salvos glorificados de todas as eras. 12.000 estádios equivalem aproximadamente 2.260 quilômetros. A cidade é descrita como um cubo. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos, no tabernáculo, onde Deus se encontrava com o seu povo, formava um cubo perfeito. Portanto, irmãos, a cidade inteira ficará cheia da glória e da santidade de Deus. Versos 22 do capítulo 21. A presença e a comunhão íntima com Deus permearão toda a cidade santa, e não apenas um templo. Versos 24 a 26. Esses versículos indicam que a Nova Jerusalém não abrange a totalidade da nova terra, pois a cidade tem portas pelas quais os justos poderão entrar e sair. A Nova Jerusalém pode ser a capital da nova terra. E finalizando o capítulo 21, versos 25, a expressão ali não haverá noite. Esse ali refere-se apenas à cidade santa, pois não está dito que não haverá noite na nova terra. Alguns acreditam que haverá noite além da cidade, porque Deus prometeu que o dia e a noite nunca cessarão. E aí que nós temos umas referências em Gênesis capítulo 8, Salmos 104, verso 5, Salmo 148, Isaías 66, Jeremias capítulo 33, e com isso finalizamos o capítulo 21, amém?
capítulo 22 de Apocalipse, no verso 1, a expressão "o rio puro d'água da vida" pode se tratar de um rio literal, simbolizando o Espírito Santo e a vida, bênção e poder espiritual que ele provê. Versos 2. Esta árvore simboliza a vida eterna concedida a todos que habitam a nova cidade. As folhas, as folhas salutares da árvore indicam a ausência ali de tudo que causa sofrimento físico ou espiritual. Note que mesmo em nosso novo corpo, dependeremos do Senhor para a vida, força e saúde. Versos 4, a expressão "verão seu rosto". Este é o alvo final da história da redenção. Deus habitando no meio do seu povo fiel, numa terra purificada de todo o mal. Nessa nova terra, os santos verão a Jesus e com ele habitarão. O Cordeiro de Deus, que pelo seu amor os redimiu mediante a sua morte na cruz, é a grande felicidade dos salvos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Verso 7 do capítulo 22. Aqui nós temos uma perspectiva do tempo do Novo Testamento em relação à volta de Cristo. E aqui nós temos uma referência em Romanos, capítulo 13, versos 2. No versos 10 do capítulo 22, não celes as palavras, ou seja, a mensagem profética do livro deve ser proclamada a todos os cristãos e a todas as igrejas. Referências Daniel, capítulo 12, versos 4. Versos 11 do capítulo 22. Faça injustiça ainda. Isso pode significar que todos que rejeitarem a profecia contida no livro de Apocalipse continuarão nos seus pecados. Os crentes, portanto, devem perseverar praticando a justiça e vivendo em santidade até a volta de Cristo. Versos 12 do capítulo 22. Segundo a sua obra. Aqui nós temos uma referência bem interessante em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 15. Amém? Versos 15 do capítulo 22. Note como os dois últimos capítulos da Bíblia destacam o caso da mentira. Os praticantes da mentira são mencionados 3 vezes. Na primeira delas, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo. Segundo, os que cometem mentira não entrarão na cidade eterna de Deus. Terceiro, os que amam e cometem a mentira estarão fora do reino eterno de Deus. A mentira é o pecado final condenado na Bíblia. Possivelmente porque foi uma mentira que levou à queda da raça humana. Essas palavras solenes devem servir de advertência a todos, inclusive na igreja, que acham que Deus tolera a mentira e o engano. Versos 17 do capítulo 22. A última menção do Espírito Santo na Bíblia mostra-o levando a esposa, a convidar a todos os que quiserem a salvação a virem a Cristo. A igreja está capacitada pelo poder do Espírito Santo a levar a efeito a evangelização do mundo. Versos 19 do capítulo 22. João termina o livro de Apocalipse com uma advertência sobre a possibilidade de perdermos nossa parte na árvore da vida e na cidade santa. Evitemos uma atitude descuidada para com este livro, ou qualquer parte das Escrituras Sagradas. Outra atitude a evitar é de optarmos por crer somente em determinadas partes da revelação de Deus e rejeitarmos outras partes que não gostamos. Ou o caso de ensinar nossas próprias ideias como se estas fossem a própria palavra de Deus, como ocorreu no princípio da raça humana na Terra. Deixar de cumprir plenamente a palavra de Deus é questão de vida e morte. E finalizando o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versos 20.
Vem, vem, Senhor Jesus. A Bíblia termina, irmãos, com a promessa de que Jesus breve voltará, a qual João responde: Vem, Senhor Jesus. Este anseio é também o de todos os cristãos verdadeiros. Por quê, irmãos? Porque esta súplica é também uma confissão de que, enquanto ele não vier, nossa redenção está incompleta. O mal e o pecado não estão exterminados e este mundo não está renovado. Também temos que estar atento, porque temos toda a razão para crer que rapidamente aproxima-se o dia em que aquele que é chamado a palavra de Deus e a resplandecente estrela da manhã descerá do céu para levar da terra os seus fiéis para a casa do Pai. Depois ele voltará em glória e triunfo para reinar para sempre como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a nossa imutável esperança e jubilosa expectativa. Aleluias. Com isso, irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus venha iluminar o entendimento e revelar o cerne das Escrituras Sagradas aos corações dos irmãos. Amados irmãos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelas orações. Continue orando para que Deus possa estar nos capacitando a fazermos cada dia o nosso melhor em servir aos irmãos. Continuemos firmes na leitura e exposição dessa palavra maravilhosa. Que Deus os abençoe grandemente e até o próximo ano, onde daremos continuidade na leitura, exposição, meditação nestes livros maravilhosos que contém a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima.